Rádio Rosário. Você pode interagir conosco. Inscreva-se no canal. Deixe o seu like. Se quiser, também comente e compartilhe este vídeo. Nos dias 8 e 9 de janeiro de 2022, a cidade de São Domingos do Sul e também a comunidade regional se volta às homenagens ao Monsenhor João Benvenu na cidade de São Domingos do Sul. É a Romaria Vocacional em honra a ele, que acontecerá na sua 36ª edição. Sobre esse assunto, como transcorrerá a Romaria e também os preparativos, nós iremos conversar hoje com Mauro Domingos Visioli, que é coordenador geral da Romaria e também dos setores da Paróquia de São Domingos do Sul. Mauro, satisfação em conversar contigo hoje, bom dia e obrigada pela disponibilidade com os microfones da Rádio Rosário. Bom dia, Valesca, bom dia a quem nos ouve através da Rádio Rosário, né? Nós, da comunidade paroquial de São Domingos do Sul, é que ficamos gratos que a Rádio Rosário sempre nos permite divulgarmos as nossas romarias. Eu lembro que o GOB esteve presente desde o enterro do Monsenhor. Então, há muito tempo nós temos esse trabalho via Rádio Rosário e que nos ajuda também a divulgação da nossa Romaria Vocacional. Mauro, vamos iniciar falando do momento um tanto triste de perda para a comunidade de São Domingos do Sul, que foi o falecimento do pároco, Padre Avelino Pinzetta. Valesca, na verdade, nós estávamos buscando a preparação da Romaria Vocacional com o Padre Avelino há um bom tempo. Me lembro que lá pelo mês de agosto nós fizemos uma reunião com o COI municipal e naquele momento nós dependíamos para a realização da Romaria Vocacional de uma aprovação inclusive da AMPLA, Associação dos Prefeitos, em 2/3. E buscamos via AMPLA encaminhar um documento ao governo do estado para nós termos essa realização da Romaria Vocacional. Na verdade, os órgãos do governo do estado demoraram um bom tempo para nos dar uma resposta e no dia 19 de novembro nós tivemos essa resposta da possibilidade de nós realizarmos a Romaria Vocacional dentro, na prática, das questões dos cuidados sanitários. E naquela manhã nós estivemos com o Padre Avelino conversando sobre a realização da Romaria. Ele estava muito feliz, tinha inclusive no mesmo dia na paróquia a celebração do Crisma, né, com a vinda de Dom Rodolfo, nosso bispo arquidiocesano. E eu conversei com ele até em torno de 11h30, e depois de tarde eu fui para uma reunião do COI de novo para nós vermos qual é o protocolo para a realização da Romaria. E quando nós tivemos a notícia no final da tarde que o Padre Avelino tinha inesperadamente falecido, né? Ele estava varrendo a sacristia e acabou tendo, segundo os cuidados médicos, um infarto, né? E nós perdemos, infelizmente, o Padre Avelino e ficamos órfãos, né? Naquele momento em que a gente começava a preparação da Romaria Vocacional. E agora, nesse momento, como a paróquia, então, vem se encaminhando para a Romaria? Como será a participação também? Qual sacerdote está à frente também das principais celebrações? Então, com a morte do Padre Avelino, né, como nós já havíamos programado uma reunião para o dia 21, nós, os leigos, através das comissões, nos organizamos e começamos a preparar a Romaria Vocacional. O bispo que esteve no Crisma nos deixou a certeza de que naquela semana ele indicaria alguém para que pudesse assumir e nos ajudar na coordenação dessa Romaria Vocacional. E nessa reunião do dia 21, só os leigos, porque a gente estava órfão, né? No sentido de não ter padre na paróquia, a gente programou as questões relacionadas às questões sociais da Romaria. E deixamos as questões litúrgicas para a indicativa de quem viria nos acompanhar.
Quando foi na quarta-feira, o bispo arquidiocesano, Dom Rodolfo, indicou o padre Claudir Prece, que já tinha sido vigário anterior aqui na paróquia e tinha prática na realização da romaria para coordenar, junto com a comunidade, essa romaria. Sim. No entanto, o padre Claudir só esteve numa reunião já naquela semana seguinte, e ele virá nos acompanhar a partir do dia 27, onde nós estaremos organizando toda a parte litúrgica, né, embora a gente já tenha organizado com ele, e ele nos acompanhará a partir daí. Então, até então, nós, os leigos, estamos organizando e coordenando toda essa questão da romaria vocacional, para que a gente possa bem realizá-la, né, no dia 8 e no dia 9. Sim, e ela terá início nas celebrações que fazem parte da programação com o tríduo, Mauro. Na verdade, Valesca, em função dos protocolos da pandemia e os cuidados sanitários, nós, os leigos mesmos, já discutimos nessa noite algumas coisas de alterações que iríamos ter em função disto, né? Porque a gente tem que evitar as aglomerações de como nós faríamos essa romaria. Então, dentre todas as decisões, nós tivemos a primeira, né, de que todas as celebrações eucarísticas se dariam no palco externo à igreja matriz e não teríamos nenhuma celebração interna para evitar a aglomeração. Dentro desta questão básica, essas celebrações também, que iniciam com o tríduo, como você dizia, no dia 5, 6 e 7, nós também discutimos algumas coisas junto com o padre Claudir, que essas celebrações desse ano terão uma característica diferente das celebrações dos anos anteriores. Como nós precisamos e devemos ter o cuidado de não aglomerar, essas celebrações não serão longas, essas celebrações serão mais simples, e em todas elas, no final da celebração, nós teremos a bênção da saúde e uma memória das mortes, da perda na pandemia. Então, a gente introduziu esta questão porque também nós temos o entendimento de que nossos romeiros, a gente sabe que gostam de participar muito, principalmente no dia 8 e 9, mas no pensamento de que as pessoas poderão vir nos dias que antecedem a visita ao túmulo do Monsenhor, poderão vir no tríduo e que já terão a bênção da saúde dentro desta questão, para que a gente evite no final de semana as pessoas terem que voltar só lá para a missa da saúde porque não teve nos dias anteriores. Então, isto nós estamos pensando desde o início da programação da romaria, fazermos de uma forma um pouco diferente para que nós possamos ter a participação dos fiéis, dos nossos romeiros, mas que também a gente evite aquelas aglomerações muito grandes nos dias da romaria vocacional. Então é importante a gente ter presente isso e dizer nesse momento, né, a todos os nossos romeiros, que quem puder vir a São Domingos nos dias que antecedem, dia 8 e 9, a comunidade estará preparada para atender a esses romeiros, inclusive com esta questão básica, né, de nós já darmos a bênção da saúde, que se as pessoas não puderem voltar, pelo menos num ano que a gente viveu, né, quase que há 2 anos da pandemia, e que ano passado nós tivemos a romaria online, em força disto, né, que nós possamos ter presente. E eu creio que é importante relembrar o tema do ano passado, né, que nós tínhamos como cuidar da saúde, e o lema era: eu cuido de você, você cuida de mim, que nessa romaria esteja muito presente isto. Nós estamos tendo essa oportunidade de podermos retomar a romaria, mas também com muitos cuidados especiais e principalmente a gente evitar grandes aglomerações para que nós não tenhamos problemas depois, já que nós temos uma nova variante entrando, né? E que nós precisamos ter a maturidade e a responsabilidade de também termos esses cuidados básicos relacionados à pandemia. Mauro, e a programação no sábado, dia 8, e aí no domingo, também dia 9, dia da Romaria? A programação nós mais ou menos deixamos a mesma das programações dos anos anteriores. Sim.
Neste ano nós teremos como tema, né, da Romaria Vocacional, o servo de Deus, testemunho do diálogo. Sabe-se muito que o Monsenhor trabalhava muito com a ideia do diálogo, inclusive ele tem 2 frases bem características que falam disto. O diálogo é o segredo do êxito. E uma outra que me parece bem importante, né, principalmente para os dias atuais, o diálogo abre o caminho para a solução de muitos problemas. E como a nossa Romaria é vocacional, sim, o lema dela vai ser vocação, vamos caminhar juntos. Até uma questão ligada ao sínodo, né, a ideia do sinodal, desse caminhar juntos. E nas celebrações nós teremos no sábado de manhã, às 9h30, a chamada Missa das Peregrinações, onde participam desta missa os cavalarianos, participam os bicicleteiros, que quando passam por São Domingo, eles não deixam de visitar o túmulo do Monsenhor, os motociclistas e os jipeiros. Nós teremos uma saída às 8h30, lá do pórtico da entrada da cidade, em procissão até o altar, em frente à igreja, e aí nós teremos essa celebração chamada celebração das peregrinações. Na parte da tarde, nós tínhamos uma celebração que ocorria no interior da igreja matriz, né, às 17 horas, também vai ser na parte externa, onde nós teremos o grupo da equipe vocacional de Passo Fundo participando conosco dentro desta questão básica, né, chamada Missa das Bênçãos e Graças. Às 19 horas, nós teremos, a partir do altar, também comandado pela equipe vocacional de Passo Fundo, a reza e o encaminhamento sobre a questão de uma procissão de contemplação nesse sentido. Depois, às 20 horas, nós teremos a celebração principal do dia. E este ano, com algumas mudanças básicas nessa celebração, sempre tendo em vista os cuidados do protocolo e das orientações sanitárias. Todos os anos a gente fazia a celebração, após a celebração vinha a procissão luminosa, após a procissão luminosa vinham as bênçãos. Neste ano nós faremos a celebração, em seguida as bênçãos, sempre lembrando aquela ideia da memória das mortes da pandemia, e a procissão luminosa. A procissão luminosa, neste ano, nós temos que ter como orientação, né, dentro do protocolo, nós faremos as marcações nas ruas e as pessoas deverão caminhar em fila para que a gente evite a aproximação e mantenha a distância em força da pandemia. Mas teremos também a procissão luminosa, com os mistérios gozosos. Alertamos de que após a procissão luminosa as pessoas já podem ir se retirando para as suas casas, porque as bênçãos serão feitas sempre antes. No domingo de manhã, nós temos às 7h30 a chamada Missa da Acolhida, né? Também do altar em frente à igreja. Às 10 horas nós teremos a Missa da Saúde, né? Sim. E dos vocacionados, através da questão da inspiração do Monsenhor João. E às 15 horas nós teremos Missa, Bênção do Santíssimo, e as bênçãos que o Monsenhor costumava dar em vida. Sim. Então a programação continua sendo a mesma, com celebrações durante o sábado e o domingo, porém todas elas externas. E nós gostaríamos que os nossos romeiros, as pessoas que vêm a São Domingo, pudessem entender da necessidade de nós tentarmos vir em momentos distintos para que a gente evite as aglomerações. Mauro, e se falando da figura do Monsenhor João Benvenu, tive a oportunidade de acompanhar alguns depoimentos que a comunidade de São Domingos e da região também se manifesta por meio da página no Facebook da própria Romaria, demonstrando o quanto ele representa para a comunidade, espiritualmente e como pessoa também.
ele tinha uma característica que era da presença. Ele realmente serviu, ele visitava as comunidades, ia até as famílias. Esse é um exemplo que fica muito bonito, né? Valesca, na verdade, falar do Monsenhor João é a gente dizer de um homem que, na verdade, foi um santo em vida. Sim. Pela sua forma de condução da própria vida pessoal, né? Que ele era um homem muito contemplativo, era um homem que rezava muito. Eu vi a minha mãe, quando estava viva, dizendo que eles vinham às 4 da manhã na igreja matriz e o Monsenhor já estava de joelhos, rezava, ele já distribuía a comunhão para seus fiéis. E ele tinha uma presença muito forte na comunidade, na vida pastoral, na questão da oração, na questão dos bons costumes, dos valores. Ele mesmo preparava os fiéis para a primeira comunhão, para a primeira Eucaristia, para a crisma. Ele tinha um cuidado especial com todo mundo. E ele, na época dele, a região era muito grande, né? Ele atendia o que corresponde hoje à paróquia de Vanini e parte da paróquia de Ciríaco. No primeiro momento ele fazia isso a cavalo, depois ele teve um jipe, depois ele veio de fusquinha, né? Mas ele sempre esteve presente nas comunidades, ele ia para as comunidades, acabava almoçando numa das famílias da comunidade e ele trabalhava. Mas o Monsenhor tem uma singularidade muito grande, inclusive tem um livro que diz Um Homem à Frente do Seu Tempo. O Monsenhor tinha uma iniciativa enorme social, de desenvolvimento da pessoa, do ser humano como um todo, não só na parte espiritual, mas também no seu desenvolvimento econômico, no seu desenvolvimento de comunidade. Sim. E se nós formos observar, para a época do Monsenhor, ele teve uma preocupação enorme no sentido de emancipar as pessoas. Para você ter ideia, nós tivemos em São Domingos do Sul o primeiro ginásio num distrito do estado do Rio Grande do Sul. Graças a ele. Público, graças a ele. Ele tinha uma influência no governo do estado, ele tinha uma participação na Secretaria de Educação. Sim. E antes mesmo de Casca, que era o nosso município mãe, nós tivemos o ginásio. Depois nós tivemos o ensino médio gratuito em São Domingos, antes mesmo do município mãe Casca. Porque ele tinha uma visão de que os filhos dos agricultores também precisavam estudar, mas também eles precisavam ajudar a família. Então, se eles estivessem próximos, eles conseguiriam fazer isso. O Monsenhor teve, assim, a ideia de construir uma usina de energia elétrica, que fornecia essa energia também para um moinho, que naquela época foi construído para beneficiar os agricultores. Ele introduziu na nossa região, por exemplo, o soja. Hoje a gente poderia até discutir, mas para que aquela época dele, para que os agricultores tivessem novas alternativas na agricultura. Ele era um homem que participava muito da questão de plantio de frutas, ele era o cara da boa leitura, né? Na época, ele tinha o Correio do Rio Grandense, depois ele tinha o Livro da Família. Então, falar do Monsenhor é falar de alguém que esteve, pela sua época, na frente do seu tempo e que teve uma visão, poderíamos dizer hoje, ele era um visionário daquilo que ia acontecer. Imagina naquela época, com a colaboração da comunidade, ele construiu o hospital, que hoje virou um centro, um PADU, né? Mas ele construiu o hospital do lado da igreja porque ele via da necessidade de cuidar da saúde das pessoas. Então, o Monsenhor, além de toda a questão que ele tinha nesse sentido, ele era alguém que as pessoas acorriam muito a ele para buscar bênçãos. Por isso que no domingo à tarde a gente tem as bênçãos do Monsenhor. Se tivesse insetos, se tivesse vetores nas propriedades, as pessoas vinham aqui e o Monsenhor dava uma bênção, ia para casa, e a gente ouve muita gente contar isto, né? E sumiam os vetores, sumiam os insetos. Sim. Então ele era de um poder enorme. Sim. Por isso desta questão básica, né, do povo tê-lo como santo e da gente vir e ouvir tantos testemunhos da vida do Monsenhor João. Que graça e bênção São Domingos e toda a comunidade regional tê-lo tido conosco. E Mauro,
Sobre a beatificação do Monsenhor João Benvenhu, ela está se encaminhando, certo? Sim, nós tivemos, num primeiro momento, um trabalho desenvolvido na comunidade, pela comunidade, né, e constituído um tribunal eclesiástico, onde, inclusive, o postulador era o padre Avelino Pinzeta, no primeiro momento. Nós tivemos agora, com a vinda do Dom Rodolfo, uma retomada, porque havia tido uma parada, uma retomada e uma nova constituição de um tribunal eclesiástico, processo pró-beatificação do Monsenhor. E esse tribunal está se reunindo, inclusive eles tiveram uma reunião no dia 13 deste mês aqui na paróquia, terão mais uma reunião dia 27 do corrente mês, né? E eles estão fazendo um calendário para reuniões para esta beatificação. Creio que nós teremos nos próximos anos um trabalho desenvolvido e que esse processo possa ser encaminhado à Santa Igreja em Roma e que nós possamos ter como venerável o Monsenhor João. A gente observa assim o empenho enorme dos padres, nós temos inclusive leigas da própria comunidade que fazem parte do Tribunal Eclesiástico, para que este processo tenha andamento e a gente possa, nos próximos anos, venerar nos altares da igreja, né, o Monsenhor como um santo. Sim. A gente sabe que o povo o tem já como santo, né? Sim. Então falta esse reconhecimento da igreja e que, por sinal, ele é necessário, né, dentro dos trâmites e que logo mais, com certeza, nós podemos venerar o Monsenhor João como um santo, né? Hoje já é servo de Deus, né? Nós conversamos com Mauro Domingos Visioli, coordenador-geral da Romaria, em honra a Monsenhor João Benvenhu, do município de São Domingos do Sul, 36ª edição, que acontece nos dias 8 e 9 de janeiro de 2022. Mauro, mais uma vez te digo, é uma satisfação conversar contigo, ouvindo as histórias, os relatos também de quem foi o Monsenhor, esse exemplo de pessoa, com seus ensinamentos também. E, Mauro, gostaria que você deixasse aqui um convite para que todos que estão nos ouvindo possam acompanhar a Romaria, seja presencialmente, né, nesse formato que está sendo programada, ou também por meio das redes sociais. Um abraço para você e a toda a comunidade de São Domingos do Sul. Valesca, eu gostaria de ressaltar algumas coisas interessantes em função do ano da pandemia, né, que se relacionam às questões sociais de organização da comunidade. Então, nós temos pensado com muito carinho nos romeiros que vêm até São Domingos, né? E a gente vai dispor nesse ano de serviços, por exemplo, de bar e cozinha, todos eles remodelados. Nossos trabalhadores que vão trabalhar na Romaria, conforme o protocolo, eles terão que ter tido as 2 vacinas, eles usarão máscara. Sim. A gente solicitaria à população que vem a São Domingos que pudesse usar a máscara, que ainda nós precisamos ter cuidados especiais na pandemia, e nós dispomos de todo um trabalho e de um serviço nesse sentido. Alertamos que esses serviços esse ano, se em anos anteriores a gente buscava acomodar as pessoas para ficarem mais tempo na Romaria em função do protocolo, a gente vai servir lanches, vai servir a bebida, numa forma que as pessoas possam suprir as suas necessidades alimentares e necessidades pessoais, mas sempre tomando o cuidado especial da questão da pandemia. Por exemplo, no setor de objetos religiosos, nos outros anos era entrada livre, esse ano nós teremos um cuidado, vai ter álcool gel distribuído em todos os setores para as pessoas poderem limpar suas mãos, poderem estar presentes na questão da Romaria. E nos objetos religiosos, inclusive, as pessoas será controlada a entrada e nós estaremos medindo temperatura, porque a gente tem que ter um cuidado enorme, inclusive com os trabalhadores da Romaria, né, que entrarão em contato com muita gente. Com certeza, a nossa Romaria terá uma boa presença. Gostaríamos de solicitar aos romeiros que pudessem vir nos mais diferentes dias, que a gente pudesse evitar as grandes aglomerações e
a comunidade está preparada para atender a todos. Nós estaremos também transmitindo desde o Tríduo até as celebrações do final de semana, todas pela live, pela homepage do Monsenhor João, né? E as pessoas poderão também acompanhar das suas casas a Romaria Vocacional. E a gente agradece muito a você, Valesca, agradece à Rádio Rosário por nos permitir este espaço para que a gente possa divulgar a Romaria e também os cuidados que nós devemos ter com essa Romaria, já que nós estamos passando por um ano de pandemia e a gente também não pode esquecer, né, dos cuidados necessários que são estabelecidos pela questão sanitária e também por uma questão humana, né? Se o nosso lema do ano passado era eu cuido de você, você cuida de mim, nós temos que ter este lema também presente dentro dessa Romaria. Agradeço, então, à Rádio Rosário pela oportunidade. Com certeza, nos próximos dias estaremos conversando novamente. Quando o Padre Claudir estiver aqui, ele poderá ter participação também, sim, no sentido de nós divulgarmos a nossa Romaria Vocacional. Nosso muito bom dia a você, Valesca, bom dia a quem nos ouve, e nosso muito obrigado. E esperamos contar durante todos os dias, né, ou ao longo da Romaria, com a presença de muitos romeiros. Não esqueçamos que a gente pode nos distribuir no Tríduo, que nós temos a bênção da saúde e a memória à questão da pandemia, e nós também estaremos atentos às questões sanitárias.